Você sabia que a maioria dos rios brasileiros não são monitorados como deveriam? E também um rio com muita captação, com captações de forma excessiva, podem acabar esvaziando esse rio? Então hoje eu vou te explicar a importância do monitoramento e como que o monitoramento das águas deve ser feito para que você também não corra risco na sua propriedade. Eu sou Tobias Vieira, engenheiro ambiental, e vamos lá que eu vou poder te explicar com mais detalhes isso. Quando a gente fala de monitoramento de rio, existem dois principais monitoramentos, que é o monitoramento da quantidade da água e o monitoramento da qualidade da água. Esses dois aspectos levam à reflexão que a gente tem que saber qual que é a água que a gente vai irrigar na nossa propriedade ou qual que é a água que a gente vai usar na nossa indústria. Muitas empresas que dependem de uma qualidade de água aprimorada, principalmente para a produção de bebidas e produção de alimentos, têm uma maior preocupação com a qualidade da água. Geralmente no agronegócio essa preocupação não existe. As pessoas captam a água, se ela tem um excesso de fosfato, se ela tem excesso de algum nutriente, não é conhecido por aquele produtor. Mas o monitoramento da qualidade da água é fundamental para que você tenha uma água de qualidade sendo aplicada com a concentração de nutrientes adequada para o seu empreendimento. E como eu falei, existe o monitoramento da quantidade da água. Quando a gente fala em quantidade de água, nós temos que ter o entendimento de que o rio ele é um só para alimentar todos aqueles sistemas que estão ali ao longo daquele rio. Então, quando a gente tem um descontrole entre o excesso do que é captado ou o excesso de captações em um mesmo rio, esse rio começa a diminuir a quantidade de água disponível e quanto menor a vazão, maior é a chance de ter maiores concentrações de efluentes lançados naquele rio, piorando a qualidade da água. Então esses dois assuntos eles estão conectados e é por isso que a gente precisa aprimorar um pouco mais no que tange a monitoramento. Nos órgãos ambientais, tanto em nível federal quanto em nível estadual, aqui em Minas Gerais e no Goiás, existe já alguns avanços no que tange a monitoramento, mas ainda, se você entrar nos sistemas públicos de informações, as informações de monitoramento ainda são muito pouco apresentadas. Em Minas Gerais, foi instituído o MIRA, que é o Sistema de Monitoramento de Águas em Tempo Real do IGAM, e esse sistema ele vem sendo aprimorado e alimentado pelos próprios usuários. Desde a fundação do MIRA, desde a criação desse sistema, o sistema vem encontrando algumas dificuldades, principalmente no que tange à inclusão de informação no MIRA. Obviamente que a gente precisa entender dessa importância para a gente poder aprimorar e sempre caminhar para frente, tá? Sabendo dessas diferenças da qualidade e quantidade e essa interferência uma na outra, a gente vai falar um pouquinho agora de como o produtor rural pode sofrer nesses dois pontos, tá? E aí eu vou trazer alguns exemplos um pouco práticos. Primeiro, vou falar da qualidade da água. Quando você traz o entendimento ou pressupõe que a água do rio ela é uma água de qualidade, o que a gente fala que é água de qualidade? É uma água que não tem excesso de nutrientes, ela não tem excesso de contaminantes, ela não tem excesso de matéria orgânica, porque todo rio ela vai ter algum nutriente que não é natural. É muito comum nos rios você ter ali fosfato, potássio, porque são produtos que são aplicados nas lavouras, são insumos que são utilizados na agricultura e que a chuva eventualmente lava esses insumos e leva para o rio. Mas o que é importante o produtor saber é se esse insumo ele está em excesso no rio. Da mesma forma, a matéria orgânica. A matéria orgânica ela é presente principalmente no efluente de esgoto. Existem vários rios que é feito o lançamento de efluentes pós-tratamento de esgoto. Mas é importante ressaltar que mesmo quando existe uma estação de tratamento de esgoto, isso não significa que a água sai limpa da estação. Ela sai ainda com a relativa concentração de matéria orgânica alta. Ela não é uma concentração normal, natural. Ela é uma concentração que veio de um tratamento de esgoto, que ela foi reduzida a quantidade de matéria orgânica, porém ainda existe, ela está presente ali ainda. Então, muitas vezes, o rio que recebe esse efluente, ele é um rio pequeno, é um córregozinho,
E aí quando recebe essa quantidade de matéria orgânica, aquela água ali muitas vezes fica inviável para aplicação em várias culturas. E aí é importante a gente saber que algumas culturas são mais susceptíveis a serem dadas como contaminadas em razão de excesso de nutrientes. E em Minas Gerais existe a classificação dos rios para determinar isso. Quando o rio ele é classe especial, ele tem pouquíssima presença de agentes externos, né? Agentes incluídos pelo homem na natureza. A água classe 1 é uma água de excelente qualidade, a classe especial é a melhor de todas. A classe 1 ela é de excelente qualidade, pode ser aplicada em várias culturas, todas as culturas, não tem limitação. Pode ser consumida, inclusive, com tratamento primário somente, né? Não precisa ser ter tratamento de flotação ou químico para reduzir os contaminantes. A água classe 2 ela já não pode ser consumida diretamente, ela pode ter banho, ela pode ser usada para horticultura e para todas as outras cerealíferas, mas ela não pode ser consumida sem tratamento, ela tem que ter tratamento primário e secundário. E a água classe 3, ela já entra numa espécie de classe de uma água não muito boa, porque ela não pode ser utilizada para irrigação de horticultura e ela não pode ser também contaminada sem tratamento primário, secundário e químico, ou seja, com adicionamento de cloro. Então, a gente precisa entender essas diferenças para a gente poder compreender qual que é o impacto que uma água de má qualidade pode trazer para o seu empreendimento. Veja que eu comentei que a água classe 3 ela não pode ser utilizada para a horticultura. A horticultura é tomate, morango, alface, rúcula. Você não pode usar essa água porque os nutrientes presentes nessa água, os contaminantes presentes nessa água, podem trazer problemas para a produção agrícola e pode trazer problema para quem consome aquele produto. Mas a água classe 3 ela já pode ser utilizada para a produção de cerealíferas, milho, soja, feijão, aí não tem problema, porque o grão ele não absorve aquele contaminante. E é por isso que a água classe 3 ela pode ser utilizada para a produção de cereais, tá? Então, sabendo disso, é importante que você, produtor rural, tenha curiosidade de olhar primeiro se no seu licenciamento já exigir, né, o monitoramento da água, faça isso. Se não está exigindo de forma clara que você faça o monitoramento da qualidade da água, tenha a curiosidade de periodicamente você ver qual é a água que você está aplicando na sua cultura, tá? Principalmente para aqueles produtores que têm uma horta em casa, que tem qualquer tipo de horticultura, aquele agricultor familiar que tem horticultura, tá? Que produz mandioca, batata, todos esses produtos que são produzidos em larga escala no Brasil, você precisa saber exatamente qual que é a água que você está usando. E muitas vezes isso é negligenciado. Então, tenha curiosidade de fazer isso e a periodicidade que eu sugiro que vocês façam é de pelo menos anualmente você tenha a condição de fazer esse monitoramento. Tobias, eu quero fazer um monitoramento, quero saber a qualidade da minha água, o que que eu faço? Se você está no noroeste de Minas, eu vou sugerir para que vocês façam a coleta e converse com o laboratório acreditado mais próximo da sua região. Aqui em Paracatu, nós temos a Campo Análise. É um laboratório muito bom, um laboratório acreditado que pode estar trazendo esse resultado com muita credibilidade para vocês e vocês vão poder ver dentro da análise que o laboratório faz, ele traz quais limitações e quais limites foram extrapolados conforme a legislação e conforme a resolução CONAMA que versa sobre qualidade de água, tá? Se você está em outros locais do Brasil, procure por laboratórios de análise de água acreditados de preferência. Porque o acreditado, ele é como se fosse uma garantia que aquele laboratório pode te falar se aquela água é boa, é ruim, quais concentrações que ele tem na água, tá? Quando você fizer isso e entrar em contato com o laboratório, tome o cuidado de usar os vasilhames do laboratório, porque todos os vasilhames estão tratados, estão limpos, né? Muitas vezes você vai coletar num vasilhame não adequado e pode ser que a sua amostra fique contaminada. Então, faça isso, entre em contato com o laboratório antes, para você poder ter um resultado que esteja de acordo com a realidade da sua propriedade, tá?
Falando especificamente sobre o monitoramento da quantidade de água, primeiro eu quero explicar para vocês uma dinâmica da bacia hidrográfica. Quando você tem uma bacia hidrográfica, essa realidade a gente consegue visualizar muito bem nas áreas de conflito que a gente tem aqui em Paracatu. Quando um rio, uma bacia hidrográfica tem um rio principal, onde tem ali várias captações lançadas, é muito importante que você tenha condição de saber quanto de água está chegando na sua propriedade, quanto você está tirando e quanto você está deixando para o próximo vizinho. Em um rio muito caudaloso, que tem poucas captações, talvez isso não seja uma preocupação. Mas quando o rio vai ficando ou pequeno demais para a quantidade de gente, ou se o rio ele realmente não comporta o uso de todo mundo, já estabelecendo quase que um conflito pelo uso da água, é importante que vocês tenham um monitoramento da quantidade da água disponível. Tobias, mas por que isso é tão importante? Porque quando você vai planejar a sua safra, você precisa entender que a dinâmica de um rio ela varia mês a mês. No mês de janeiro tem muita água por causa da chuva. Quando você vai descendo para os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, a água vai diminuindo. Se você plantar e sem saber se vai ter água suficiente lá em julho ou agosto para você terminar a sua cultura, você pode ter um problema. E é por isso que o monitoramento do rio é importante para você saber o comportamento do rio ao longo dos anos, ao longo dos meses do ano, e você poder prever qual que é a melhor data de plantio principalmente. Obviamente que tudo isso tem que ser atualizado. Não adianta você fazer um monitoramento de rio agora e não ter o histórico. Nós temos aí vários estudos apresentados pela Agência Nacional de Águas que aponta que os rios estão perdendo vazão. E aí imagine você uma bacia hidrográfica que já está totalmente comprometida, contando com aquela vazão que o rio tinha alguns anos atrás, e o rio vem perdendo água, cada ano tendo menos água em razão da degradação das nascentes, em razão do impacto das cidades nos rios, em vários problemas que podem acontecer. E aí o rio perde essa capacidade de gerar água e isso pode ser um problema para você que vai plantar a sua cultura contando com essa água. E é importantíssimo ressaltar para vocês que os estudos de outorga feitos no Brasil inteiro são estudos teóricos. Muitos estudos utilizam de estações pontuais para referenciar a vazão da bacia hidrográfica, mas o órgão ambiental não sabe a vazão de todos os rios o tempo todo do país inteiro. Então, quando você ganha uma outorga, foi porque você conseguiu apresentar via estudo técnico de outorga, feito por uma consultoria, que aí a consultoria apresentou se baseando nos estudos teóricos do órgão ambiental. Se existe o estudo teórico dizendo que tem água, a consultoria atestou que teoricamente tem água, o órgão ambiental não vai te negar a outorga. Então, vai começar a negar quando estabelece o conflito pelo uso de água. Então, voltando a dizer, o estudo de outorga ele é teórico. E é fundamental falar isso com vocês, porque na prática muda tudo. Na hora que você vai plantar, que vai irrigar, que vai colher, que vai plantar de novo, aí você vai ver o rio subir, descer e em algum determinado momento pode faltar água. Então, tenham o monitoramento do rio para você entender o histórico e o comportamento do rio. Segundo monitoramento que é fundamental para a sua operação é o monitoramento da captação. Todas as captações outorgadas, elas têm a obrigação de monitorar a quantidade de horas e dias e o volume total mensal que você usa. Toda portaria que eu conheço, eu nunca vi uma portaria que não tenha essa obrigação. Hoje existem vários sistemas que você pode contratar para fazer o monitoramento da sua captação. Desde sistemas automatizados até sistemas onde você pega a consultoria e ela vai anotar para você as informações do orímetro e compila tudo isso em uma planilha para dizer quanto de água você utilizou no mês. Por que eu estou falando no mês? Porque toda portaria de outorga ela tem um limite mensal que você deve respeitar no que tange ao volume captado. Você não pode extrapolar aquele volume, senão você pode ser multado. Então, vide que a importância do monitoramento das captações é exatamente para você se policiar.
Então, o monitoramento da captação é com esse intuito, né, de você se policiar para você não passar dos limites no que tange a sua portaria de outorga. E o terceiro monitoramento que eu quero falar com vocês é o monitoramento das barragens. Hoje nós estamos sentindo já no Brasil todo que o monitoramento de barragem é algo fundamental, né? Nós precisamos de barragens, nós precisamos de ter água armazenada para o Brasil continuar produzindo do jeito que a gente produz. Como eu comentei com vocês, já existem estudos que apontam que os rios estão perdendo vazão. E para a gente caminhar ao contrário disso, nós precisamos de armazenar a água da chuva, porque nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro tem muita água. Então nos meses de chuva a gente precisa de um jeito de segurar essa água no alto, digamos assim, que é aqui na região que a gente está, no Alto São Francisco. A gente segura essa água por aqui, em pequenos reservatórios, né? Quando a gente fala grande reservatório, o pessoal já pensa que é uma hidrelétrica. E não é, são barragens de 10 hectares, 20 hectares, 40 hectares. Mantém essa água armazenada para a gente poder garantir o fluxo do rio ao longo do ano e também fazer as captações dessas barragens. E o monitoramento, ele é fundamental para a barragem em dois aspectos. O primeiro aspecto é o monitoramento do fluxo da barragem, que é quanto de água sai da barragem. Porque se você construir uma barragem e fechar totalmente a passagem de água para o seu vizinho de baixo vai ficar seco, vai ficar sem água. E isso é proibido, você não pode fazer isso. Então, para garantir que o uso dos outros vizinhos abaixo da sua propriedade, né, por baixo da barragem, que eles ainda existam, que eles consigam subsistir, você tem que fazer a barragem e colocar um medidor para saber quanto de água está saindo da barragem, está saindo rio abaixo. E esse monitoramento ele pode ser tanto físico quanto automático através das estações telemétricas. Existem vários sistemas que você pode contratar que ela faz a leitura normalmente, a leitura acontece automaticamente e você consegue ver qual é o resultado disso diariamente. E se eventualmente houver alguma denúncia para a polícia, denúncia ao Ministério Público, você consegue comprovar que você não deixou de soltar, está aqui o meu relatório, não deixei de soltar a minha vazão residual. Então, portanto, essa denúncia é descabida e eu não vou ser autuado. Se você não monitorar, não tiver relatório, não tiver profissional, não tiver sistema, qualquer um que falar que você não solta água, pode ser que você seja punido ou até mesmo multado se no momento da fiscalização verem alguma coisa errada ali na sua propriedade. Então, não corra esse risco, coloque um sistema. E também, o segundo quesito que eu quero comentar com vocês é o monitoramento do nível do reservatório. Muitas pessoas negligenciam esse nível. A pessoa pensa que, eu construí minha barragem e resolvi meu problema. Na verdade, a barragem ela precisa ser monitorada o nível dela. Por quê? Quando você fez o seu projeto, você tem ali um reservatório que ele tem volume máximo armazenado de 1 milhão de metros cúbicos. Vamos dar esse exemplo. Só que se você descer 1 metro, o reservatório já cai para 700 mil metros cúbicos. Ele já cai para 70% da capacidade dele. Se ele diminuir mais 1 metro, talvez ele caia lá para 400 mil metros cúbicos. E tem muitos reservatórios que são muito planos e conforme vai diminuindo o nível do reservatório, você perde muito volume armazenado. Então é importante você monitorar o nível do seu reservatório, sabendo a capacidade de armazenamento dele todo, para você planejar as suas atividades e principalmente planejar as suas safras. Parar com aquela mania de hoje eu vou plantar milho, aí na hora que está colhendo o milho, fala, rapaz, eu vou plantar feijão. Parar com isso, para você poder se planejar, porque pode ser que você vai chegar em julho, agosto, setembro, contando com a água que teria na barragem e a barragem já vai estar seca. E como eu comentei anteriormente, os rios vêm perdendo água, né, ao longo do tempo, então a sua barragem vai deixar de receber água também. Nesses meses, principalmente junho, julho e agosto, a contribuição dos rios cai bastante. Então, se você não souber o nível da sua barragem em abril, sabendo qual que é o nível, você vai saber o volume armazenado, você saber o volume armazenado ali, você tem noção quantos ainda litros, metros cúbicos você vai ter para tocar a sua propriedade. Seja um pivô, 2 pivô, 3 pivô. Então,
monitore também o nível da barragem para você usar essa informação ao seu favor durante a produção. Tudo isso que eu comentei com vocês versa sobre o monitoramento e versa também sobre o futuro da agricultura do Brasil. Né? Aqui em Paracatu, nós temos vivido momentos em que a gente sofre com algumas dificuldades na produção, reflexo de uma água de má qualidade. Nós já tivemos episódios aqui na minha região onde bacias hidrográficas inteiras tiveram seus usos suspensos para a gente poder averiguar a contaminação daquele rio, porque foi identificado em algum momento pela Secretaria Estadual de Saúde a contaminação por ali. Então é importante que você também tenha esse conhecimento, você produtor rural, você consultor, faça isso, não deixe de monitorar o rio, insista, eu sei que muitas vezes o cliente produtor rural não quer fazer, mas você consultor, faça esse monitoramento, faça junto com ele, apresente para ele que isso também faz parte do planejamento de produção, tá? E quando esses eventos acontecem, essa bacia está contaminada, você muitas vezes, o melhor a fazer é comunicar às autoridades e falar, olha, não posso usar essa água, não é seguro usar essa água, porque afinal de contas a gente produz alimento, né? Alimento para várias pessoas no Brasil inteiro, principalmente se você produzir hortifruti, você vai pegar e pode ser que você seja acusado de contaminar principalmente com metais pesados. Nós tivemos um outro episódio aqui, além dessa bacia que foi totalmente suspenso os usos, nós tivemos um outro episódio que uma determinada empresa teve problemas contratuais gravíssimos em razão dela produzir tempero também entra na classificação de hortifrutis, né, temperos e hortifrutis, e no tempero foi identificada a presença de chumbo. E aí ele, porra, que chumbo é esse? De onde que veio esse chumbo? Quando foram identificar, esse chumbo estava vindo exatamente da água subterrânea. Então, são pontos importantes que, se você não tiver o cuidado de monitorar, você pode ter problemas contratuais ou problemas até jurídicos, né? Que você vai responder até criminalmente por estar produzindo um alimento contaminado. Da mesma forma que o monitoramento do rio e das captações dissolve, né? Resolve todos os conflitos de qualquer bacia. Quando você não tem monitoramento, qualquer palavra de um para outro vira briga. Agora, quando você tem o monitoramento ali estabelecido, tanto do rio quanto das captações, você consegue resolver os conflitos, né? Quando a gente fala de monitoramento de barragem, e aí eu vou dar dois exemplos nesses conflitos, né? De duas bacias hidrográficas que eu trabalhei aqui em Paracatu, que foram experiências muito boas. Uma bacia, existia a alegação de um vizinho para o outro, tinha uma barragem de um vizinho acima, o vizinho A, vou colocar de A e B, o vizinho A, ele estava numa barragem em cima, logo abaixo estava a barragem do vizinho B, e logo mais abaixo estava o vizinho A novamente. Então era A, B e A, né? Esse vizinho A, ele reclamava que o vizinho B não soltava água para a barragem A lá de baixo, para a segunda barragem lá embaixo. E o vizinho B falava que o vizinho A também não soltava a água da barragem de cima. E sempre faltava água para todo mundo. E aí quando chegou essa demanda para mim, eu falei, ó, o primeiro passo que a gente tem que fazer é telemetria em tudo. Bota telemetria em tudo. Bota monitoramento remoto que a gente assiste pelo telefone. Se tiver alguém fazendo trem errado, a gente vai lá e abre o registro ou manda abrir. Na hora que eu falei isso, foi uma briga. Eles queriam me crucificar na reunião. Falei, pessoal, vocês querem viver o problema ou vocês querem resolver o problema? Se vocês quiserem resolver o problema, a solução é essa e eu tô junto com vocês. Se vocês quiserem viver o problema, eu tô fora. Então vamos resolver. Não, beleza. Então vamos colocar telemetria. É um custo relativamente alto? Não, eu acho que não. Em empreendimentos grandes, o efeito disso, administrativamente, contabilmente, é pífio, né? O valor é muito pequeno. Conseguimos instalar os equipamentos, depois da instalação resolveu completamente o conflito. Nunca mais esses vizinhos chegaram a reclamar um do outro, porque sempre chega no telefone a informação, ó, tá soltando ou não tá soltando. Vez ou outra, quando acontece alguma peculiaridade, ou às vezes um funcionário foi lá e fechou, ou alguma coisa do tipo,
eles entram em contato comigo, que sou o gestor da bacia, o mediador de conflito, aí eu faço esse papel de pedir, né, para que, olha, abre aí, o fulano de tal lá embaixo, o vizinho B está precisando de água, ou então o B tem água sobrando, ó, o A lá está precisando, solta uma aguinha a mais, e a gente faz esse trabalho. Então, só com a telemetria que a gente pôde fazer essa gestão e ajustar o melhor valor para lá, melhor vazão para cá, segura aqui, solta ali, para a gente poder equalizar a situação. E o outro exemplo que eu queria dar é de uma outra bacia hidrográfica, que existiam vizinhos, que eles existem ainda, né? Os dois estão lá ainda. Tinha um rio descendo e um vizinho estava bem de frente do outro do rio. Era um vizinho do lado de lá e um vizinho do lado de cá. Quando os dois ligavam a bomba juntos, sempre dava problema. O rio secava, as bombas cavitavam. Então, você que está nos assistindo e não sabe da dinâmica do agronegócio, quando a bomba ela cavita, é porque entra ar na bomba. Então, dá um redemoinho na água assim, entra um ar e aí a bomba para de puxar. Então, isso começa a danificar equipamento, queima rotor, então dá muito problema. Então, quando chegou esse problema para mim, aí eu falei, olha, primeiro vamos olhar quem está respeitando a portaria de outorga. Porque do jeito que vocês estão fazendo, ninguém está respeitando, né? Então, vamos lá. Começamos a olhar a portaria de outorga. Um podia captar num dia e o outro podia captar no outro dia. Ou seja, quando eles captavam juntos, um dos dois estava errado. E aí eu fui aprofundando no entendimento, falei, olha, tem um trem errado, eu preciso entender melhor. Cadê o monitoramento? Não, não tem. Cadê não sei o quê? Não, não tem. Ah, tem algum equipamento que monitora? Não. Tem alguma anotação? Não. Falei, então desse jeito a gente não vai resolver nunca. Vamos estabelecer telemetria nos pontos. E era uma bacia relativamente pequena, então eu convenci todos os outros a colocarem telemetria. Na época isso não era regra ainda. Hoje em Minas Gerais já é regra ter telemetria nas captações, que é o monitoramento remoto e todo mundo acessa. Ainda em desenvolvimento, mas está crescendo. Mas na época não, estava assim, pouquíssimas empresas prestavam esse serviço, era muito difícil de conseguir isso. Mas conseguimos alguns parceiros, montamos isso, muito mais para saber quem estava ligado e quem estava desligado. Montou o equipamento e eu falei, ó, finge que, falei com os dois, né? Finge que não tem o equipamento, vocês vão funcionar normalmente. E aí quando eles começaram a funcionar, eu comecei a ver onde um estava falhando e o outro estava acertando, ou o outro estava falhando e um acertando. Com pequenos ajustes na operação, na gestão do próprio empreendimento de cada um, o problema foi resolvido. Ah, a captação de alternância é difícil? É difícil, mas dá para fazer. É complicado. Dependendo dos projetos, dá para fazer. Alguns projetos realmente não tem como. Mas quando é a bomba que capta num pivô direto, você consegue administrar isso. E também existia uma discussão entre eles do dia captado. Ah, você pode captar no ímpar e no par. Só que um entendia que ele podia desligar no par e o outro entendia que ele tinha que ligar no par. E aí ficou não tinha um padrão, né? E aí o que nós fizemos? Nós padronizamos. Quando tem par ou ímpar, você tem que ligar no par. Porque liga 9 horas da noite e desliga 9 horas da manhã. Então você liga no par e automaticamente você vai desligar no ímpar. E o outro que vai funcionar no ímpar, ele liga no ímpar. Lá às 9 da noite ele vai ligar no ímpar. E assim a gente foi educando o pessoal, ajustando o sistema, até para poder alinhar todos os planetas e parar com o problema. Resolvemos, conseguimos, mas somente através da telemetria. Fazer um sistema de monitoramento como esse, todos esses detalhes, você conhecer isso tudo, sem dúvida nenhuma vai minimizar e muito os problemas que você tem. Tanto com dificuldades na aplicação de produtos, rendimento da produção, rendimento dos equipamentos, porque se você está aplicando uma água que tem presença de ferro, você vai ter um desgaste dos seus bombeamentos muito grandes. Então você precisa saber aonde que está a qualidade para você até ajustar quais equipamentos você colocar no seu sistema. Essa é uma dica importante. Falar também para vocês que os conflitos que podem acontecer, tanto por qualidade, né? Às vezes uma estação de tratamento de esgoto está soltando excesso de efluente, está danificando outras produções. Esse conflito ele precisa ser minimizado, mas ele só consegue ser minimizado com comprovação do que está acontecendo o problema. Enquanto ficar na argumentação,
Ah, é por causa disso, é por causa daquilo, mas você não tem evidência, você não consegue resolver o problema, tá? Então é por isso que o monitoramento da qualidade da água também é importante. Da mesma forma, o conflito pelo uso da água, pelo excesso do uso de um ou de outro, só consegue ser resolvido se você tiver dados concretos. E esse conflito, quanto mais ele perdurar, maior é o seu problema, maior é o seu prejuízo. Então, invista no sistema de monitoramento para você poder resolver e não ficar vivendo o problema, você está resolvendo o problema. Quanto mais tempo o conflito aparecer, quanto mais tempo ele ficar em torno do seu empreendimento, mais prejuízo ele vai dar e mais problema ele vai te trazer, tá? Então, desenvolva o seu sistema e observe para dentro do seu empreendimento como que isso pode ser melhorado para você ter menos prejuízo. Se você quer entender um pouco mais sobre monitoramento, como funciona, precisa de uma assessoria, precisa de alguma coisa, conte conosco, é só entrar em contato, o link está na descrição do vídeo, nossos contatos estão por aqui também, nós vamos colocar. Então fique à vontade para entrar em contato, precisar de monitoramento, telemetria, gestão de águas, gestão de conflito, resolver qualquer conflito do seu empreendimento, conte conosco, a VIP Agronegócio está aqui para resolver tudo com vocês. Eu, pessoalmente, gosto muito de atuar nessa área e faço questão de atender todo mundo com excelência. E se você gosta de conteúdo sobre água, gosta de conteúdo sobre meio ambiente, segue o nosso canal, deixe seu comentário, que a gente vai estar sempre trazendo informação para vocês e eu conto sempre com a participação de todos, tá bom? Um grande abraço e até mais!